Fala pessoas, muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Limites. Eu sou o professor Igor Portugal e esse vídeo ele faz parte de uma playlist de geometria plana. Então se você perdeu os vídeos anteriores, se você precisa desse conteúdo, dá uma olhada antes desse vídeo, vai ser de muita importância e de muita valia. Bom, a aula de hoje é sobre triângulos, então se você gostar do vídeo já deixa aquele like, compartilha com seus colegas de sala, seus colegas de curso, que vai ser de muita importância para o canal, vai nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Bom, aula de hoje sobre triângulos, o nome triângulo, ele já é bem sugestivo, né? Triângulo, três ângulos. Bom, se eu estou falando de uma figura de três ângulos, na geometria eu posso dizer que é um polígono de gênero 3. Ele tem três ângulos, mas ele tem também três lados, três vértices, enfim, né? Os principais elementos são todos eles com 3, ok? Bom, vamos a esses elementos, né? A ideia que a gente tem para formar um triângulo são 3 segmentos em que cada segmento se une aos outros dois, tá? Esse ponto de encontro você vai chamar de vértice. Então, olha só, eu tenho os meus 3 segmentos. Se encontraram aqui, eu vou chamar esse cara de A. Se encontraram aqui, eu vou chamar esse cara de B. Se encontraram aqui, eu vou chamar esse cara de C. Então, eu tenho um triângulo de vértices A, B e C. Ok? Quais são os lados do meu triângulo? São justamente esses segmentos, tá? Então, eu tenho os segmentos AB, BC e CA ou AC, tanto faz. Os ângulos internos são os ângulos que estão no interior do seu triângulo, né? Então, eu tenho um ângulo aqui em cima, um ângulo no A, um ângulo no C, um ângulo no B. Uma representação mais formal para esses ângulos é aquela representação indicando o caminho que você percorreu para formar esse ângulo que a gente viu lá na aula de ângulos. Exemplo aqui, eu tenho um ângulo ABC circunflexo no B, eu estou falando desse ângulo aqui. Ou nós podemos ter também o ângulo BAC circunflexo no A, agora eu estou falando desse camarada aqui de cima. Ou ainda o ângulo ACB circunflexo no C, e aí, por fim, a gente está falando desse cara. Tá. Os ângulos num triângulo, eles são ligados diretamente com a ideia de lado oposto. O que eu quero falar com vocês a respeito disso? Cada ângulo do triângulo é responsável por gerar o lado oposto. Então, quanto maior o ângulo, maior o lado oposto. Quanto menor o ângulo, menor o lado oposto. Ok? Rola essa proporção. Então, ó, esse ângulo C é responsável por gerar esse lado, que eu vou chamar carinhosamente de Czinho, tá? Poderia chamar de AB, uma notação mais formal, mas você pode denotar por um apelido, ok? Então, chamei ele de Czinho. O ângulo A é responsável por gerar o lado Azinho, o ângulo B é responsável por gerar o lado Bzinho. Se, por exemplo, o A for o maior ângulo, por consequência, o Azinho é o maior lado. Se o B for o menor ângulo, por consequência, o Bzinho é o menor lado. Dá para fazer esse raciocínio mesmo sem ter os valores, tá? Dá para comparar quem é maior e quem é menor. Show de bola? Condição de existência de um triângulo. Bom, para um triângulo existir, ele tem que cumprir algumas regrinhas. A primeira delas é a condição de existência, que diz o seguinte: cada lado de um triângulo tem que ser maior do que o módulo da diferença e tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, vamos pensar num triângulo aqui de lados A, B e C. Se você escolher o ângulo A para trabalhar, ele tem que ser menor do que a soma do B com C e ele tem que ser maior do que a diferença do B com C. E aí, tanto faz se vai ser B menos C ou C menos B, porque está em módulo, então não vai mudar em nada. Mas se eu escolher, por exemplo, o B para centralizar, então B tem que ser maior do que A mais C e B tem que ser menor do que A menos C. Esse A, B e C aí serão valores, ou pelo menos 2 deles serão valores, e o terceiro você descobre o intervalo onde se encontra, tá bem? Serão números. Para finalizar, se eu escolher centralizar o C, ele tem que ser maior do que a diferença entre A e B
e tem que ser menor do que a soma entre o A e o B, ok? Então, escolheu qualquer lado, tem que ser maior do que a diferença em um módulo e menor do que a soma. Show? Teorema angular de Thales. Fala o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Deixa eu fazer um triângulo aqui rapidinho, só para ilustrar essa ideia. Não vai ficar tão bonito como os anteriores, mas olha só. Eu tenho esse triângulo aqui, e a ideia é que essa soma tem que dar 180 graus. Então, ó, se eu pegar os três ângulos, ó, esse verde, esse vermelho e esse azul aqui em cima, essa soma tem que dar 180 graus. E aí, se você assistiu os vídeos passados, fica bem tranquilo, inclusive demonstrar o porquê, tá? Se você quiser só entubar o teorema, beleza, vai pegar os três ângulos ali, vai somar, vai dar 180. Mas se quiser entender o porquê, ó, muito tranquilo com as definições passadas. Deixa eu botar uma régua aqui rapidinho. Vou fazer o seguinte, está vendo esse lado aqui? Eu vou lançar uma paralela aqui em cima. Show? E aí, o que vai acontecer aqui? Bom, se eu tenho duas paralelas, eu posso aplicar aquele conceito de paralelas por transversal que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, esse vermelho aqui, ele vai ser alterno interno aqui, ó. E o verde, ele vai ser alterno interno aqui, ok? Se você não pegou esse conteúdo, corre lá, dá uma olhada, que aí já vai ficar muito claro essa ideia. E aí, o que vai acontecer? Esse ângulo todo que formou aqui em cima, com certeza é um ângulo raso, ele faz parte de uma reta. O ângulo raso é sempre igual a 180. Então, ó, mostramos que azul mais vermelho mais verde é igual a 180 graus. Só que quem era originalmente o azul, o vermelho e o verde? Não eram os ângulos internos do seu triângulo? Então, beleza, show de bola, soma dos ângulos internos de um triângulo sempre igual a 180 graus, tá? Então, se você já tem dois ângulos de um triângulo, o terceiro é quanto que falta para 180, tranquilinho, tranquilinho. A consequência disso é o teorema do ângulo externo. O que o teorema do ângulo externo fala? O ângulo externo de um triângulo é sempre igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, olha só. Peguei aqui esse camarada aqui, esse triângulo. Eu vou traçar um prolongamento do meu lado. Quando eu traço esse prolongamento, é aí que eu vou formar o meu ângulo externo. Mas aí eu vou aproveitar que a régua já está aqui no nosso quadro e vou lançar uma paralela aqui de novo. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero mostrar que esse ângulo externo, o ângulo externo, meu povo, é sempre o ângulo formado pelo prolongamento de um lado com esse lado consecutivo a ele. Então, eu prolonguei a base daquele triângulo ali e uni esse prolongamento ao lado, ok? A nossa ideia é mostrar que esse ângulo aqui externo em verde é igual à soma desse vermelho com esse azul aqui em cima. Bom, a ideia inicial é o seguinte, é o que a gente acabou de aplicar ali em cima. Se esse cara vale vermelho, esse cara tem por obrigação também valer vermelho, porque eles são alternos internos, usando o lado da direita como transversal. Mas aí, se você usar agora o lado da esquerda como transversal, esse verde ele é alterno interno aqui, ó. Então, olha só que gracinha, o verde é igual à soma dos outros dois, tá? Vale estar ali no mesmo lugar do plano, portanto, tem o mesmo ângulo. Então, está provado que o ângulo externo também é igual à soma dos outros dois internos não adjacentes a ele. Bom, para finalizar o conteúdo teórico dos triângulos, temos as classificações. E aí a gente pode classificar um triângulo de duas maneiras. Uma é quanto aos lados, a outra é quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser escaleno, se todos os lados e ângulos forem diferentes, tá? A gente falou lá no início que cada ângulo era responsável por gerar o lado oposto. Então, se eu tenho lados diferentes, é sinal que os meus ângulos também são diferentes. Então, olha só. Se eu chamar esse cara aqui de uma bolinha, eu vou chamar esse cara de duas bolinhas e aqui de três bolinhas, para denotar que eles têm tamanhos diferentes. Então, eu estou falando de um triângulo escaleno.
No triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados e aí, por consequência, dois ângulos iguais, né? Um implica no outro. Então, ó, se eu chamar esse cara de uma bolinha, esse cara aqui também vale uma bolinha. Tá? Então, e quais os ângulos que são iguais? Sempre os ângulos que estão olhando para esses lados. Então, ó, esse ângulo aqui está olhando para esse camarada aqui e esse ângulo aqui está olhando para este camarada aqui. Então, isso me dá a ideia do meu triângulo isósceles. Eles têm dois ângulos iguais, por consequência, dois lados, ou vice-versa. E o triângulo equilátero, equi vem de igualdade, látero vem de lado. Então, tu está falando de todos os lados iguais. Os três lados são iguais, por consequência, os três ângulos também são iguais. Então, ó, esse segmento aqui tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. E os três ângulos são iguais. Mas olha só, a gente não acabou de aprender que a soma dos ângulos tem que dar 180? Se você tem três ângulos iguais, a soma tem que dar 180. 180 dividido por 3, 60. Então, eu tenho três ângulos de 60 graus. Então, ó, 60 para cá, 60 e 60. Ok? Então, um triângulo equilátero, como tem que ter os três ângulos iguais, todos os três ângulos são de 60 graus. Show de bola? Vale uma observação. Todo equilátero ele é isósceles, porque se ele tem três lados iguais, obviamente ele tem dois ângulos também iguais, dois lados também iguais. Se ele tem três lados, ele tem dois lados iguais, ok? Porém, nem todo isósceles ele é equilátero, ok? Todo equilátero é isósceles, nem todo isósceles é equilátero. Falta a classificação quanto aos ângulos. Ele pode ser acutângulo. E quando que esse cara é acutângulo? Ele é acutângulo quando os três ângulos são agudos. Esse cara é agudo, esse cara é agudo e esse cara é agudo. Show? Quando que esse cara é retângulo? Quando ele possui um ângulo reto. Ó. Então, esse camaradinho aqui é um ângulo reto, os outros dois ângulos são agudos, senão a soma não bate 180. Quando ele é obtusângulo, quando ele possui um ângulo obtuso, e aí, por consequência, os dois outros ângulos também são agudos, senão a soma não bate 180. Então, perceba só, se o acutângulo ele tem que possuir três ângulos agudos e o equilátero tem três ângulos de 60, então também posso afirmar que todo equilátero ele é acutângulo, ok? Todo equilátero é isósceles e todo equilátero é acutângulo. Show? Portugal, e se eu tiver apenas os valores dos lados e quiser julgar quanto aos ângulos? Olha só, tem uma relação muito importante que a gente vai acabar vendo um pouco mais lá para frente, que é a de lei dos cossenos, mas já facilita aqui a gente classificar esses triângulos. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar um triângulo aí de lados A, B e C, mas a seguinte regra, o A tem que ser maior ou igual a B e o A tem que ser maior ou igual a C, ou seja, o A é o maior ângulo, né? O maior lado, perdão, ou pelo menos igual ao maior lado. Quando que ele vai ser acutângulo? Sempre que A ao quadrado for maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado. Você elevou esses lados ao quadrado, comparou o quadrado do maior deles com a soma dos quadrados dos outros dois. Se for maior, se for menor, ele é acutângulo. Se for menor, ele é acutângulo. Se for igual, ele é retângulo, tá? O famoso teorema de Pitágoras. E se for maior, agora sim maior, ele é obtusângulo. Ok? Tranquilo? Essa é a classificação dos meus triângulos. Show? Então é isso, pessoas. A gente definiu, a gente trabalhou toda a parte teórica inicial de triângulos. Fiquem ligados, vai sair vídeo de exercícios sobre triângulos. Então se inscreva, assina o sininho para quando sair vocês ficarem ligados. Forte abraço, até a próxima, galera!